Atualmente, o servidor público que é PCD, ou seja, servidor público que tem deficiência, ele tem direito à aposentadoria especial, aposentadoria em menor tempo, em razão da deficiência. A pergunta que eu quero responder nesse vídeo é: tem chance deles criarem uma lei para piorar a situação do servidor com deficiência? Pois é, gente. Meu nome é Lucélio Lacerda, sou advogado especialista na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. Meus contatos estão na descrição. E eu, antes de responder a pergunta que eu fiz no início do vídeo, que é: se tem jeito de piorar a situação da aposentadoria especial da pessoa com deficiência que seja servidor público, eu queria pedir a você que se inscrevesse no canal, que desse um joinha e no final, se você achar que o vídeo contribuiu com a sua vida, que foi informativo, que foi útil, pedir a você que compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. A primeira coisa que você tem que saber, antes de eu te responder se tem jeito de piorar a situação, se tem risco de criarem uma lei para piorar a situação do servidor que tenha deficiência no que se refere à sua aposentadoria especial, é o seguinte: atualmente não existe nenhuma lei feita especificamente para tratar do assunto aposentadoria do servidor com deficiência. Não tem. O que tem é uma lei que foi feita não para os servidores, foi feita para os trabalhadores do regime geral de previdência. Trabalhador comum, você que tem carteira assinada, que contribui com o INSS todo mês, foi criada uma lei para este trabalhador, o seletista, aquele que não é servidor, que é a LC 142. A LC 142 diz que esse trabalhador que tem deficiência se aposenta com os seguintes critérios. Se aposenta o trabalhador com deficiência aos 25 anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 anos, se mulher, se ele tiver uma deficiência grave. Porque aqui as deficiências são divididas entre leve, moderada e grave. Cada uma delas tem um tempo de aposentadoria diferente. E também diferencia o tempo se for homem e se for mulher. Aos 29 anos, se aposenta o trabalhador com deficiência moderada, o homem. E a mulher se aposenta com 24 anos, deficiência moderada. Se for autismo, gente, se a deficiência for o transtorno do espectro do autismo, a gente fala que deficiência grave é o nível de suporte 3, deficiência moderada é o nível de suporte 2. Se a deficiência for leve, segundo a LC 142, leve, se for autismo, é o autismo nível de suporte 1. Se a deficiência for leve, se o autismo for nível de suporte 1, esse trabalhador, se for homem, vai se aposentar com 33 anos de contribuição e, se for mulher, com 28 anos de contribuição. Esse é o critério para se aposentar especial do trabalhador com deficiência previsto na LC 142. Você vê que não tem outro critério aqui. Na aposentadoria por tempo de contribuição, o que vale é o tempo. Trabalhou 25 anos, tem deficiência grave? Tem direito de aposentar. Não exige idade. Bem, agora eu vou explicar por que essa lei que foi feita para o trabalhador do regime geral de previdência se aplica também ao servidor público. Sabe por quê? É porque, como a Constituição determinou que fosse criada uma lei complementar para tratar especificamente e disciplinar, regular a aposentadoria especial do servidor público, e o Congresso Nacional, nem a Câmara nem o Senado, criaram a lei, conforme manda a Constituição, foi impetrado um mandado de injunção. Mandado de injunção é um tipo de ação judicial, ação constitucional, que a pessoa move contra o ente federativo que deixou de criar uma lei que a Constituição mandou criar. Se for o Estado, é a Constituição do Estado, se for o município, é a lei orgânica, e se for a União, a República Federativa do Brasil, a Constituição Federal. E aí, nesse caso, esse mandado de injunção foi protocolado perante o STF. E o STF decidiu o seguinte: olha, já que não foi criada uma lei para regular como é que vai ser a aposentadoria do servidor com deficiência, nós vamos utilizar uma que já existe. Se aplica ao servidor público a LC 142 de 2013, que é a lei que trata da aposentadoria especial do trabalhador que tem deficiência,
segundo esses critérios que eu acabei de dizer para você aqui agora. E agora, vamos falar do risco. Vamos falar do risco. Tá bem, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados não fizeram a lei que trata especificamente da aposentadoria do servidor público. Como eles não fizeram a lei e o STF foi acionado para decidir como é que fica a situação, como é que eu vou exercer o direito se não tem uma lei? O STF está bem, provisoriamente, até que o Congresso crie uma lei, você vai beneficiar-se da LC 142, que estabelece lá os critérios de aposentadoria por tempo de contribuição. É só ter a deficiência leve, moderada ou grave, contribuir o tempo que a lei prevê, pode ser 25 anos, pode ser 33 anos, pode ser 28 anos, dependendo se é homem ou se mulher, se a deficiência é grave, leve ou moderada, mas basta ter o tempo de contribuição para a pessoa poder aposentar sendo deficiente, exercendo o direito à aposentadoria especial. Acontece que, depois que o STF tomou essa decisão de aplicar a LC 142, tem andado rapidamente na Câmara dos Deputados, atenção, tem andado rapidamente na Câmara dos Deputados, tramitando à velocidade da luz, um projeto de lei que cria a lei que trata especificamente da aposentadoria do servidor público. É o projeto de lei complementar 454 de 2014, que está andando na velocidade de foguete na Câmara dos Deputados. E esse projeto de lei, se ele for aprovado segundo a proposta que está vigente, que já foi aprovada em uma das comissões da Câmara dos Deputados, ele vai prejudicar o direito à aposentadoria do servidor por tempo de contribuição. Eu digo aposentadoria do servidor com deficiência. Vai prejudicar muito em relação ao que temos agora. A aplicação da LC 142 é muito mais benéfica. Quer saber como é que vai ficar? Presta atenção. Olha só. Segundo esse projeto de lei, a pessoa com deficiência grave, que seja servidor público, vai se aposentar aos 25 anos de contribuição e 55 anos de idade, se homem, e 20 anos de contribuição e 50 anos de idade, se mulher. O que mudou aqui em relação à LC 142? Mudou que agora acrescentou a idade mínima. Não é só o tempo de contribuição. Agora, a pessoa tem que ter uma idade mínima. Por exemplo, a pessoa com deficiência grave se aposenta com 25 anos de contribuição. Então, ela tem que ter 50 anos de idade. Mas e se ela começou a trabalhar aos 18 anos? Se ela começou a trabalhar aos 18 anos, começou a contribuir aos 18 anos e já era deficiente à altura, ela poderia se aposentar bem antes. Mas não. Esse projeto de lei está exigindo idade mínima. Então, 25 anos de contribuição se homem, é assim na LC 142, só que a LC 142 não exige idade mínima. Aqui exige 55 anos de idade. Se for mulher, 20 anos, é o mesmo tempo de contribuição, mas a mulher tem que ter 50 anos. E aí, se a deficiência for moderada, se for TEA, é o TEA nível de suporte 2, exige-se 29 anos de contribuição se homem e 57 anos de idade. E se mulher, 24 anos, igualzinho a LC 142, só que exige que a mulher tenha 52 anos. E se a deficiência for leve, autismo nível de suporte 1, a pessoa vai se aposentar com 33 anos de contribuição, igualzinho a LC 142. Só que aqui exige-se 60 anos de idade. Se homem, 28 anos de contribuição se mulher, 55 anos de idade é a idade mínima. Então, eles estão agregando um componente que vai inviabilizar a aposentadoria por tempo de contribuição. Na LC 142 é diferente. Na LC 142, você tem a aposentadoria por tempo de contribuição, os prazos, o período de contribuição mínimo são os mesmos desse projeto de lei aqui, só que lá não exige idade mínima. Se você tiver 45 anos e cumpriu, tem deficiência grave, cumpriu o tempo aqui, 20 anos de contribuição, pronto, pode aposentar, não tem idade mínima. E a mesma coisa acontece em todos os níveis de suporte. Agora eles exigem idade mínima. Na LC 142 tem também a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Mas aí é diferente. A aposentadoria por idade é outro critério. A pessoa tem que ter uma idade mínima e o tempo de contribuição é muito menor. No caso da LC 142, a pessoa com deficiência
que quer aposentar por idade, ela tem que ter determinada idade e 15 anos de contribuição com deficiência. Então, nesse sentido, se a gente comparar as duas legislações, essa aqui vai ser muito prejudicial ao servidor, porque vai passar a exigir, além do tempo de contribuição, também uma idade mínima, o que pode, naturalmente, inviabilizar e complicar a vida do servidor que está aí em vias de atingir o tempo necessário para se aposentar especial com base na LC 142, que é a lei que se aplica atualmente ao servidor que tenha deficiência. Eu vou deixar para você entender o que está acontecendo, links do site, do portal da Câmara dos Deputados, aqui na descrição, para que você possa conferir o que é que eu estou falando. Então, o que eu sugiro? Esse projeto está tramitando rápido, né? E pode mudar o jogo de pessoas que já estão em vias de conseguir esse tempo de contribuição ou até que já cumpriram esse tempo de contribuição e já poderiam se aposentar. Então, qual é a minha sugestão? Dá uma olhadinha aí, pega a sua CTC, a sua certidão de tempo de contribuição e veja se você já cumpriu o tempo de contribuição necessário para que você se aposente especial. Se você já cumpriu, trate então de rapidamente e providenciando o reconhecimento da caracterização da deficiência para efeitos previdenciários, para que seja registrado na sua ficha funcional essa condição de pessoa com deficiência diante do serviço público e lógico, que os dados do CNIS sejam alimentados a partir de agora com o novo perfil previdenciário PCD. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição também. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.